Fala, seja bem-vindo aqui ao canal Melhores Cortes do Brasil, onde você terá acesso aos cortes, aos melhores cortes dos principais podcasts. Se não é inscrito aqui, já se inscreve, dá um like nesse vídeo e aprecia esse corte separado especialmente para você. Então, aqui tem um problema para a Rússia. A Rússia vê isso como um problema. Mas o contra-argumento a isso é o seguinte: o projeto russo de ocupação disso daqui é na força. Exato. O projeto de expansão disso daqui não é na força. Exato. Se junta quem quer. Ucrânia, você não quer fazer parte da União Europeia? Tudo bem. Seja feliz aí. Por que até hoje a Ucrânia não... Porque os russos não deixaram. Como? Porque o que acontece com a crise da Ucrânia? A Ucrânia elege um presidente que é alinhado com Putin. E a União Europeia, Yanukovych. E a União... Essa eleição é... Isso é 2012, Tá. né? Nesse período, 2013, na verdade, o Yanukovych vai lá e a União Europeia tenta fazer um acordo com a Ucrânia. O Putin chama ele e fala assim: opa, não. Aí ele recua. Mas qual que é a força do Putin? O que ele fala? Se você fizer isso, eu faço isso? É um aliado dele. Ah, tá. É um amigo dele. Tem relação com ele, com as forças políticas que colocaram ele lá. Entendi. E aí, quando ele diz isso, o que acontece? A população da Ucrânia, uma parte da população, quer estar com o Ocidente. Olharam para o que aconteceu na Polônia, depois que se juntou na União Europeia, e falaram: pô, eu quero isso para mim também. Eu quero fazer parte dessa União Europeia, eu quero ficar mais rico, eu quero prosperidade, eu quero liberdade, eu quero viver de outro jeito. Eu não quero mais viver sendo dominado pelos soviéticos, pelos russos. E sai na rua protestando contra a decisão dele de não negociar com a União Europeia. Isso quando? Isso em 2013. 2013. Isso se chama Euromaidan, que são os protestos na praça e derrubam o governo. Antes de derrubar, ele responde com violência, você tem choque, começa a se mobilizar a população, tem um monte de guerrilhas e lutas, e acaba derrubando o presidente, o Yanukovych, e ele foge para a Rússia. Quando cai o governo, é colocado o presidente do parlamento assume como interino, e aí depois nós vamos ter uma nova eleição, enfim, vão criar um novo governo. E aí os russos entendem que isso foi um golpe. Isso foi um golpe contra o seu aliado. Isso é o Ocidente que está manipulando a cabeça das pessoas, as eleições, tudo. Aqui no meu vizinho. No meu quintal, no meu vizinho, e querendo que eu me cercar. Então, o que acontece nesse momento? A Rússia começa a falar: não, isso daqui não vai dar certo. E aí, a retaliação do parlamento ucraniano vamos abolir o idioma russo da língua oficial da Ucrânia. O quê? Nossa. Quando eles fazem isso, aí o Putin fala: esse negócio não vai ficar bom para os russos que vivem ali. Aí ele decide, e nesse momento a Rússia já tinha faz tempo aqui uma base naval na Crimeia. Ainda, mesmo depois dessa nova eleição? Desde antes, mas desde continuou, sempre. Mesmo depois que o cara fugiu e tal. Era um acordo de longo prazo, a base naval estava ali, porque é a única base de acesso de água quente para os russos. E aí, o Putin decide que ele não pode perder a Crimeia. Quer pegar outro mapa agora? Acho que é melhor, né? Mais perto. Bem lembrado. Já tinha até esquecido dele. Agora sim. Olha só, hein, Lene? Fala num cara preparado aí, hein? Hoje coube tudo, hein? Cara, agora dá pra entender melhor aqui. É verdade. Aqui é a Crimeia. Crimeia, isso. Tá. Agora, cadê esse apagador? A gente tem que apagar antes de destruir tudo. Tá. Crimeia aqui, Sevastopol, é a base. Por que a Crimeia é importante? Repara que ela é uma península, né, avançada. Ela te dá uma posição estratégica de navegação que ninguém tem. Se você está aqui, você chegar aqui no meio, você está longe. Você está aqui, qualquer lugar que você estiver, ninguém está tão projetado à frente. Turquia, para cá, para a Europa. Se você está projetado aqui na frente, você está passos à frente. Qualquer navio ou força naval que sair aqui, você já consegue interceptar, consegue bloquear, consegue fazer a diferença. Então,
ele decide que ele não pode perder a Crimeia. Por essa razão de ser um lugar estratégico para acessar o mundo naval, porque a Rússia não tem acesso naval ao mundo direito. E aí ele anexa a Crimeia. Como? Simplesmente ele coloca... É uma combinação de ações, né? Ele nomeia um prefeito da cidade, um cidadão russo. Aí tem milícias, que são soldados russos que não estão usando uniforme russo, dão suporte. Tem uma base naval russa que os soldados saem com tanques ou veículos blindados nas cidades. E eles fazem um referendo com a população. Desse referendo, a maioria da população era de descendência, etnia e falava russo. Então queria estar com a Rússia. Ah, entendi. A maioria. Mas nem todo mundo pode votar. E você não faz um referendo de um pedaço do país sem incluir o resto do outro país inteiro. Você tem que incluir a Ucrânia inteira. Claro. E não foi o que ele fez. E mesmo assim o referendo é fraudado e tal. E aí ele acaba criando problemas com a comunidade internacional, porque, isso é uma anexação de um território. Então esse é o primeiro passo. Se eu falei que há 80 anos não acontecia, 2014 aconteceu. Mas não foi uma guerra. Foi ele abocanhar um território e anexar e todo mundo aceitou. Entendi. Então ficou por isso. Isso foi quando? 2014. 2014 e o mundo olhando já meio preocupado. O mundo olhando, preocupado, condenou, não reconheceu, mas isso não muda nada, e impôs um monte de sanções contra a Rússia. Tipo? Sanções econômicas. Sanções do tipo tal banco, os ministros, secretários, oligarcas, pessoas próximas. As sanções atrapalham a economia russa. E isso cria algum problema. Mas na sequência ele não está contente só com isso daqui. Ele em 2014, na sequência, tem uma região aqui no leste da Ucrânia, separatista, ou com muitos russos vivendo ali que querem se separar e aproveitam o momento, não querem, mas são instigados pelo Putin, pela Rússia, aproveitam o momento e começam a entrar em choque com as forças ucranianas. Os russos indiretamente estão apoiando e depois eles acabam intervindo aqui de formas ocultas, soldados não uniformizados. Eu não entendo direito, assim, a Ucrânia é uma coisa misturada, porque você tem russos lá dentro e tem gente que não tá afim não gosta muito dessa influência russa. Então, o exército da Ucrânia é coeso ou mesmo dentro dele tem... Não. Bom, ele é coeso porque eles são com ucranianos que defendem e percebem a sua identidade nacional ucraniana. Entendi. Existem soldados e militares ucranianos que desertam no meio dessa história toda? Vários. Ah, tá. O general aqui da Crimeia, quando a Rússia anexou, ele mudou de lado. Os russos viraram e falaram para ele: olha, eu te pago mais e te dou passaporte e cidadania russa. Ele falou: tá bom. Beleza. E vários fizeram isso. Entendi. E os russos incentivam eles a fazerem isso. Por que tem russo em todos esses lugares? Por causa da Guerra Fria da União Soviética, que ocupou todos esses territórios. Desde aquela época. Os soviéticos, eles planejaram a inserção de russos em todos esses lugares para fragmentar, para enfraquecer, para ter um olhar deles ali dentro. Tiraram gente daqui. Os russos tiraram o povo tártaro, que são povos de origem turca, muçulmana, da Crimeia. Quando eles anexam a Crimeia lá atrás, em 1700 e pouco. Nossa. Eles já retiram o povo original daqui. Então isso acontece, essas engenharias sociais acontecem ao longo de todo o território. Eles mudam as fronteiras. Ele pegou a Crimeia e deu para a Ucrânia. Colocou na Ucrânia, porque a Ucrânia era parte da União Soviética. Então tanto fazia estar na Ucrânia ou estar com a Rússia. Entendi. Aí quando veio a independência, ele falou: não, mas a Crimeia era minha antes. Mas bom, agora já era, você já perdeu. Bom, mas aí começa o problema aqui nessa região. Essa região separatista, ela tá querendo se juntar à Rússia. E aí, desde 2014, os confrontos continuam. O episódio mais marcante, talvez, que chamou a atenção do mundo para isso, foi quando o avião da Malaysian Airlines, lembra? Foi abatido e caiu. Aliás, eu estava em Moscou quando isso aconteceu. E eu até dei várias entrevistas. Fazendo lá, velho? Tava visitando
Tá. Mas aí aconteceu um negócio, eu Nossa. entrei ao vivo em todos os veículos, eu entrei transmitindo o que estava acontecendo ali. Abateram e derrubaram o avião. E quem que derrubou? Armamento russo na mão desses rebeldes que são ucranianos, que falam russo, de etnia russa, ligados com os russos, que queriam fazer parte, queriam pegar esse território deles e se juntar com a Rússia, estimulados e incentivados pelo Putin, pela Rússia. Bom, esse aqui foi um corte especialmente separado para você. Dá um like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal para receber os próximos cortes e aproveita agora e dá uma olhada nesses cards aí para você ver um outro corte de podcast que possa ser do seu interesse. Vejo você aqui no próximo corte.